desde quando surgiu esta sigla CNV? Né? E como isso se expandiu nas organizações, para as organizações de uma forma geral? Se a gente parar para pensar um pouquinho, parece tudo muito recente. Né? Como eu disse a vocês, hoje em dia nós temos grandes movimentos, mas que outros grupos já se mobilizavam. Isso nos Estados Unidos, em Detroit, o Marshall Rosenberg, que lançou um livro, Comunicação Não Violenta, eu acho que seria interessante para vocês lerem também. Mas por quê? Porque naquela época, nos Estados Unidos e em outros países, nós estávamos sofrendo movimentos de problemas raciais. Né? Então, a questão da violência, e aí, como ele se embasou um pouquinho em Carl Rogers, que buscava a escutativa, eles buscavam uma forma, se as pessoas se debatiam, brigavam, lutavam nas ruas e tudo mais, por que não chegavam a ter um comportamento mais adequado para que a gente chegasse a decisões? Pensando nisso, eles buscaram estratégias. Na verdade, isso foi chamado de método. Que método nós vamos utilizar para que a gente possa não se violentar com todos esses movimentos que trazem mortes, trazem muitas discussões e não chegam a nada. Você comentou que o Marshall se baseou num outro autor da escutativa. Por favor, só refresca a minha memória. Carl Rogers. Carl Rogers. Isso. Okay. Tá? Porque eles, como filósofos, né, estudiosos, eles não estavam contentes, né, com esse movimento, e como nós não ficamos quando a gente olha dia a dia na TV, agressões, pessoas que não sabem mais conversar e que vão para agressões. Tanto começam com agressões morais, né, palavras, depois agressões físicas. Então, a partir disso, o que foi pensado? Vamos pensar o seguinte: ele estabeleceu 4 elementos. De novo, pensando aqui, olha só, 4 elementos na comunicação. Então, quais são esses 4 elementos que eles devem ser bem ditos? Se eu seguir isso, eu consigo ter uma comunicação adequada? Depende. Por quê? Se isso for apenas, como alguém comentou ali, na liderança, não vai funcionar dentro das empresas. Porque você precisa capacitar as pessoas da empresa, você precisa treinar, você precisa praticar. Para depois você começar a pensar. Vamos pensar assim, nós estamos numa reunião com diversas pessoas aqui. E alguém chega sempre atrasado e eu digo assim, puxa, eu já me cansei de olhar aquilo. Ou aquela pessoa que fica no celular o tempo todo. Eu estava numa empresa ministrando um curso, presidente, vice-presidente e mais de 80 pessoas, que eles resolveram fazer um treinamento para toda a empresa. E o presidente pediu licença e disse assim, como é que a gente age, que eu já cansei de falar com pessoas que usam palavrão dentro da empresa. Aí levanta-se o rapaz lá no final, o engenheiro. Sou eu falo mesmo. Falo mesmo porque eu acho que a minha comunicação é essa. Claro que naquela hora eu dei um intervalo para que pudesse parar e conversei com o presidente, conversei com o engenheiro. Então, qual o caminho disso? Primeiro ponto, ele expor uma situação de uma reunião que ele não estava aguentando mais, gera uma forma mais agressiva e já deveria ter gerado isso, e ele poderia trabalhar assim. Um elemento muito importante, como eu disse, é a observação. Então, ele poderia chamá-lo em particular e falar assim, que às vezes a gente erra, né? A gente faz um comentário no WhatsApp lá, que é um grupo todo, e depois a gente pensa, não deveria ter feito. Se eu tivesse aqueles 8 minutinhos, 8 segundos, né? Não 8 minutos, que eu devo dar uma paradinha e pensar, eu não faria. Então, ele deveria, olha, eu estou observando que você tem utilizado com muita frequência palavras inapropriadas com um grupo de vendedores, né? Aí o segundo ponto que ele deveria falar, por quê? Em vez de ele atacar e falar, você está fazendo isso, a comunicação não violenta, ela traz pra gente, o que eu estou sentindo? O segundo ponto é o meu sentimento.
Eu, como presidente da empresa e alguns outros colaboradores, independentemente da hierarquia, não estamos achando que é adequado, em relação à cultura da nossa empresa, a nossa cultura organizacional, que você utilize tais termos. O terceiro elemento que eu falo, né, a primeira observação, o segundo é você mostrar qual é o elemento, o seu sentimento. O terceiro é a necessidade. Olha, nós necessitamos que você refaça essa forma, que você pode conquistar o outro de uma maneira que não seja tão agressiva. Muitos podem gostar e utilizar isso, mas muitos não. Então nós temos que trabalhar com uma linguagem mais efetiva. E o último, que é o quarto ponto, que isso foi estabelecido por Rosenberg a partir de 1960, que é o pedido. Olha, você pode, né? Eu gostaria muito que você, e também falar com alma, né? Com percepção, você mostrar que isso está tocando a empresa, e isso não está na proposta de ganha-ganha, mas um ganha-perde, né? E eu gostaria muito que você modificasse, treinasse, tentasse, para que a gente pudesse verificar se poderíamos até agregar outros vendedores com isso. Então, eu conversei na hora do intervalo, do coffee break, e nós voltamos, ele mais calmo, e também fui falar com o engenheiro. Ele falou, olha, professor, eu vou voltar, porque eu estava realmente muito nervoso, muitas vezes fui abordado dessa forma, e isso me levou para o lado pessoal. Que ele não gosta de mim, que eu não quero, de forma nenhuma. Ele diz até que você é um excelente colaborador dentro da empresa, né? Então, existem situações, como ele estabeleceu esses 4 pontos, e esses 4 pontos parecem muito simples, não é, Fúvio? Pensar assim, olha, eu tenho que observar, eu tenho que mostrar o meu sentimento. Numa reunião, como eu estava falando, é normal hoje em dia as pessoas usarem o celular. Sim. Ele me perguntou, Ieda, o seu celular, onde é que está? Eu falei, na bolsa, desligado. Se eu ficar aqui, eu vou ficar atenta a alguns Acaba pontos. distraindo, né? Muitos alunos também me dizem assim, quando eu vou dar aula, eu digo assim, eu estou 100% com vocês. Eles sabem que meus pais, né? Legal essa frase, hein? Legal isso. 100%, né? É um elemento de Você está se entregando a eles, né? Naquele momento. Que é o quantitativo. Que a gente tem que fugir daqueles elementos do pronome indefinido. Algumas vezes, certas vezes, muitas vezes, não. Em 10 aulas que eu dei, ou nas 2 primeiras aulas iniciais, eu falo, gente, eu estou com vocês, embora minha mãe necessite muito de mim em casa, meu pai, né? Então, eles dizem assim, mas se tocar o celular e eles precisarem de você, eu digo assim, eu estou 1h30 deles, alguém vai ter que fazer algo. E vocês estão aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Seus pais os deixaram aqui para que eu pudesse conversar com vocês e trazer algum conhecimento. Então, e esse equilíbrio meu também vai fazer com que vocês percebam o valor que cada um tem aqui para mim, né? E meus pais também têm, mas todos no seu momento certo. Então, quando a gente usa, para só finalizar esse exemplo do celular, que é muito comum numa reunião, a gente fala, puxa, você sempre está no celular. Então, em vez de você falar, você sempre está no celular, você nunca participa tão ativamente conosco, vai falar, olha, né, eu tenho observado que nas últimas vezes você tem estado, é algo que você realmente precisa, como aconteceu numa sala de aula, e o menino disse assim, é minha mãe que está aqui. Eu falei, sim, diga a ela se ela quer vir participar conosco, ou se realmente a informação que ela tem é tão importante, porque o protagonista é você, não é sua mãe agora. E se ela está participando, querendo conversar com você no meio da aula, não é tem alguma coisa errada, né? Então, converse com ela, ou quiser ela vem aqui, a gente conversa, eu posso bater um papinho com ela, né?